mais sombrio. Stephen King. Narração: Dani Bernardo. Tomei um banho, vesti um short de ginástica, fechei a porta do banheiro da suíte e me deitei na cama enorme de Greg Ackerman. Como solteirão mais ou menos convicto, ele a devia ter dividido com várias gatinhas. Minha gatinha havia partido. Estava enterrada, assim como meu filho. Cruzei os braços em um gesto inconsciente de proteção e olhei para o teto. Não tinha sido ela, tinham sido eles. Eles queriam que eu ficasse. Queriam me treinar. Queriam que eu assumisse o trabalho da mãe, para não ter que ir para onde os espíritos inquietos precisam ir. Gostavam de Rattlesnake, onde, se eu não quisesse ficar com a cabeça cheia de pensamentos repetitivos e barulhentos, e se não quisesse ouvir a roda do carrinho rangendo atrás de mim, teria que morar na casa de Ali. Eu comeria na cozinha de Ali e dormiria na cama de Ali. Eu os empurraria no carrinho. Em algum ponto, chegaria a vê-los. Não preciso ficar aqui, pensei. Tenho um carro alugado com tanque cheio. Posso ir embora, para longe. Acho que o xerife do condado não vai emitir um mandado para minha prisão, mas um juiz pode emitir um mandado me ordenando a voltar para esperar o inquérito. Rutherford saberia, e acho que ele é meu advogado agora, mas eu resistiria. E enquanto os advogados brigassem, Jack e Joey ficariam mais fracos. Porque ela se foi e eu sou o que eles têm. Sim, tudo verdade. E eu estava com medo, pode acreditar. Tem uma frase de Caminhos Perigosos, do Scorsese, que sempre bateu forte para mim. Ninguém se mete com o infinito. Mas eu também estava com raiva. Tinha sido colocada em uma gaiola da qual não daria para escapar. Não pela mãe deles. No meu coração, eu tinha certeza de que a Libel não estava metida nisso. Mas por duas crianças. Crianças mortas, na verdade. Não tinha nenhuma arma secreta com a qual lutar contra eles, nem cruz nem alho para afastar vampiros, que, se eu estivesse certo, era o que os dois eram, de certa forma, nem ritual de exorcismo, mas minha mente. E estava velho demais para ser intimidado por mal e pior. Se Ali não tinha criado a situação em que eu estava preso, como os dois poderiam ter feito isso? A maioria dos meninos pequenos, e lembre-se que eu tive um, mal conseguem planejar uma ida ao banheiro. Peguei no sono pensando em Donna, minutos antes do fim. Como você está crescido. Olha como está alto. Squeak, squeak, squeak. Pelo menos não acordei no escuro, afinal não tinha apagado as luzes. Dessa vez, o barulho da roda do carrinho não vinha do banheiro da suíte. Estava mais distante. Achei que vinha da parte da casa que Greg chamava de aposentos de hóspedes. Esses aposentos consistiam em uma salinha no térreo e uma escada em espiral que levava a um quarto com banheiro em cima. O carrinho estava no quarto de hóspedes. O carrinho de verdade talvez ainda estivesse na garagem. Mas o fantasmagórico também era real, assim como os gêmeos que o empurravam para frente e para trás sem parar. Os pensamentos voltaram. Começaram baixos, mas foram ficando mais altos, como se uma mão invisível estivesse aumentando o volume. Nos veja, nos empurre, nos vista. Nos veja, nos empurre, nos vista. Nos veja, nos empurre, nos vista. Fiquei deitado de costas, segurando as mãos unidas junto ao peito, mordendo o lábio e tentando fazer os pensamentos deles, meus pensamentos, pararem. Seria o mesmo que ter insistido para o sol não se pôr. Ainda conseguia pensar outras coisas. Quanto tempo isso duraria eu não sabia. E parecia haver apenas 3 atitudes que eu poderia tomar. Ficar deitado enlouquecendo enquanto aqueles pensamentos compulsivos engoliam tudo.
Descer e tocar no carrinho na garagem, o que os silenciaria por enquanto, ou confrontar os gêmeos. Foi isso que eu decidi fazer. Pensei, não vou me permitir ser enlouquecido por crianças. E pensei, nos empurre, nos empurre, nos leve, nos leve. Nós somos seus, você é nosso. Saí da cama e comecei a percorrer o corredor de cima até o quarto de hóspedes. Na metade do caminho, a roda parou de fazer barulho. Não parei. E os pensamentos, nos empurre, nos leve, nos vista, nós somos seus, você é nosso, também não. Nem hesitei na porta, que estava entreaberta. Se tivesse parado para pensar na parte da minha mente que ainda era capaz de pensamento independente, teria dado as costas e saído correndo. O que faria lá? Não tinha ideia. Mandar que fossem para casa ou dar uma surra nos dois não adiantaria. O que eu vi me deixou imóvel. O carrinho estava no meio do quarto. Jacob e Joseph estavam na cama de hóspedes. Não eram mais crianças, mas eram. Os corpos debaixo da coberta eram longos, de homens adultos, mas as cabeças, embora grotescamente inchadas, eram de crianças. O veneno das cascavéis havia inchado tanto aquelas cabeças que elas tinham virado abóboras com caras de Halloween. Os lábios estavam pretos. As testas, bochechas e pescoços, cheios de picadas de cobras. Os olhos estavam fundos, mas diabolicamente vivos e despertos. Eles sorriam para mim. História para dormir, história para dormir, Os dois sumiram. O carrinho sumiu. Em um minuto os gêmeos estavam lá, esperando a história para dormir. No seguinte, o quarto estava vazio. Mas a coberta estava puxada dos dois lados em triângulos caprichados. E aquela cama estava perfeitamente arrumada quando cheguei na casa vindo de Massachusetts. Eu tinha visto com meus próprios olhos. Minhas pernas pareciam pernas de pau de novo. Entrei no quarto e olhei para a cama onde os meninos tinham estado. Não pretendia me sentar nela, mas foi o que fiz porque meus joelhos cederam. Meu coração ainda batia forte e eu conseguia me ouvir, como se estivesse ao longe, respirando ofegante. É assim que homens velhos morrem, pensei. Quando eu fosse encontrado, provavelmente por Piteito, o médico concluiria que foi ataque cardíaco. Não saberiam que eu tinha morrido de medo de dois homens mortos com cabeça de criança. Só que os gêmeos não iriam querer que eu morresse, certo? Agora que a mãe deles tinha partido, eu era a única ligação dos dois com o mundo no qual eles queriam ficar. Estendi a mão para tocar em um triângulo virado de coberta e soube que eles não gostavam daquela cama. Tinham as camas deles na casa vizinha. Camas boas. A mãe tinha deixado o quarto como estava no dia em que os dois morreram. Mais de 40 anos antes. Era daquelas camas que gostavam. E quando eu morasse lá, eu os botaria na cama à noite e leria o Ursinho Pooh, como tinha feito para Ted. Não leria as palavras monstro porque eles eram os monstros. Quando consegui me levantar, andei lentamente pelo corredor até meu quarto. Talvez não dormisse, mas não achava que ouviria a roda do carrinho de novo naquela noite. Aquela visita tinha acabado. Nunca houve dúvida se ficaríamos com o carro no qual meu filho tinha morrido. Não teríamos ficado nem se não tivesse sido amassado em mais de 10 lugares pelo cachorro que estava tentando entrar para pegá-los. Um reboque o levou para nossa casa. Dona se recusou até a olhar. Eu não a culpava. Não havia ferro velho em Castle Rock. O mais próximo era o Andrews, em Gate Falls. Liguei para lá. Foram até a minha casa, pegaram o carro da morte, e o passaram na prensa. O que saiu foi um cubo cheio de pontos brilhosos de vidro. Janelas, faróis, para-brisas.
Tirei uma foto. Dona não quis olhar. Àquela altura, as brigas tinham começado. Ela queria que eu fosse nas peregrinações semanais dela até Harmony Hill, onde Ted estava enterrado. Eu me recusava a isso da forma como ela tinha se recusado a olhar para o cubo amassado do carro da morte. Falei que, para mim, Ted estava em casa, sempre estaria. Ela disse que isso parecia pretensioso e nobre, mas que não era verdade. Disse que eu tinha medo de ir, medo de desmoronar, e óbvio que ela estava certa. Imagino que ela visse isso no meu rosto sempre que me olhava. Foi Dona que saiu de casa. Eu voltei de uma viagem de trabalho para Boston e ela não estava mais lá. Havia um bilhete. Dizia as coisas de sempre. Você pode imaginar. Não dá para continuar assim. Começar uma vida nova, virar a página, blá blá blá. A única coisa realmente original foi a linha que ela escreveu embaixo do nome. Talvez como um pensamento posterior. Eu ainda te amo e te odeio. E vou embora antes que o ódio ultrapasse o amor. Acho que não preciso dizer que eu senti a mesma coisa em relação a ela. O policial Zane me ligou na manhã seguinte enquanto eu comia cereal rice check. Não com prazer, mas para começar o dia. Disse que a autópsia tinha sido concluída. Alita Bell, esposa de Henry, mãe de Jacob e Joseph, tinha morrido de ataque cardíaco. O legista disse que era incrível ela ter vivido por tanto tempo. Ela tinha obstruções de 90%, mas isso não era tudo. Havia cicatrizes cardíacas, o que significa que ela tinha sofrido vários ataques cardíacos prévios. Pequenos, sabe? Também disse. Bom, deixa pra lá. Não, continua, por favor. Zane limpou a garganta. Falou que até os pequenos ataques cardíacos, aqueles que você talvez nem sinta, afetam a cognição. Isso poderia explicar por que ela às vezes acreditava que os filhos ainda estavam vivos. Pensei em dizer para ele que eu sabia que os filhos dela estavam vivos, ou semi-vivos, e que não tinha tido ataque cardíaco nenhum. Acho que quase falei. Senhor Trenton? Vic? Só estou pensando. Isso me isenta para o inquérito? Não. Você ainda tem que estar aqui para isso. Você encontrou o corpo. Mas se foi ataque cardíaco puro e simples? Ah, foi. Mas o relatório toxicológico só vai sair em 2 dias. Precisamos descobrir o que havia no estômago dela. Só botando os pingos nos is, entende? Achei que poderia haver um pouco mais que ele não estava me contando. Achei que Andy Pelley queria ter certeza de que o herdeiro de último minuto de Alibel não tinha dado alguma coisa para ela ingerir. Dedaleira no ovo mexido no café da manhã, talvez. Enquanto isso, Zênia estava falando e precisei pedir para ele repetir. Eu estava dizendo que tem um problema, meio peculiar. Temos um corpo, mas nenhuma instrução de enterro. Andy Pelley disse que você talvez tenha que entrar nisso. Espera, como é? Eu tenho que planejar um funeral? Provavelmente não um funeral, disse Zane, soando meio constrangido. Fora os cuidadores da ponte, e talvez Lloyd Sunderland, que mora do outro lado da ponte, não sei quem iria. Acho que os filhos dela iriam, pensei. Se bem que ninguém os veria, exceto talvez o pai adotivo. Vic? Sr. Trenton? Ainda está aí? Bem aqui. Tem o nome do advogado dela. Meu advogado agora, acho. Ao menos até isso ser resolvido. Melhor ligar logo para ele quando der o horário comercial. É uma boa ideia. Faça isso e tenha um bom dia. Até parece. Não queria o resto do cereal, do qual eu nem estava sentindo gosto. Passei água no prato na pia, nos veja, e coloquei na máquina de lavar louça, nos vista, e me perguntei o que fazer. Como se eu não soubesse. Nos leve para dar uma volta, nos empurre.
Resisti aos pensamentos, em parte meus pensamentos, e isso era o pior, até ter me vestido. E aí desisti. Fui até a garagem e peguei o carrinho. Senti um suspiro de alívio. Meu ou deles, ou dos três, eu não sabia. A caçada na minha cabeça parou. Pensei em empurrar o carrinho até o portão, mas achei que era má ideia. Jacob e Joseph já tinham se infiltrado na minha consciência. Quanto mais eu fizesse o que os dois queriam, mais fácil seria eles me controlarem. O que eu tinha visto no quarto de hóspedes permanecia comigo. Corpos de homens, cabeça de criança inchadas de veneno. Eles tinham crescido na morte, tinham ficado iguais. Tinham a vontade de homens e os desejos simples e egoístas de criancinhas. Eram poderosos, e isso era ruim, mas também eram psicóticos. Dito isso, depois de ter aceitado, ainda sentia uma certa pena. Os dois tinham caído no meio de cascavéis. Tinham sido picados até a morte por serpentes. Quem não ficaria louco com um fim de vida desses? E quem não iria querer voltar e ter a infância que tinha sido negada, mesmo que isso significasse aprisionar alguém? Empurrei o carrinho pelo piso de concreto da garagem algumas vezes, como se quisesse acalmar bebês chorões com cólica até que dormissem. Me perguntei se poderia ter sido qualquer pessoa e concluí que não. Eu era perfeito, um homem sozinho, passando por um luto próprio. Soltei os apoios de mão e esperei que o nos veja, nos empurre e nos vista voltasse. Não voltou. Saí da garagem querendo sentir o calor do sol da manhã no rosto. Ergui a cabeça e fechei os olhos, vendo vermelho quando o sangue nas minhas pálpebras foi iluminado. Fiquei assim, como se em adoração ou meditação, torcendo para encontrar a solução para um problema que era mais do que existencial. Um problema que eu não podia contar para ninguém. Tenho que cuidar do enterro dela, porque ali não tem ninguém. Deste lado do véu, pelo menos. Mas eu não sou igual. Meus pais estão mortos. Meu irmão mais velho está morto. Minha esposa está morta. Quem vai me enterrar? E o que aqueles gêmeos do inferno vão fazer quando eu morrer? Supondo que consigam o que querem e eu fique aqui. Uma versão masculina de Delta Dawn? Considerando minha idade e as tabelas atuariais, não vai demorar tanto. Os dois vão murchar e sumir? Eu posso enterrar ali, mas quem vai me enterrar? Abri os olhos e vi a vara de pegar cobra de Ali caída nas pedras do pátio, exatamente onde o carrinho tinha sido parado cada vez que voltou. Passou pela minha cabeça que podia ser outra ilusão, como a banheira cheia de cobras, mas eu sabia que não era. Não era uma visão ou visitação. Os gêmeos não a tinham colocado ali. O lance deles era o carrinho. Eu a peguei. Era real, sim. A vara de aço estava quente. Se tivesse estado muito mais tempo nas pedras, teria ficado quente demais para pegar. Ninguém havia estado ali. Então quem a tinha tirado da garagem? Quando a segurei, me dei conta de que meus pais, irmão e esposa, não eram os únicos entes queridos da minha vida que estavam mortos. Havia mais uma pessoa que também tinha sofrido uma morte horrível quando era muito novo. Ted deveria ter sido patético na melhor das hipóteses e maluquice na pior. Um velho falando o nome do filho morto no pátio vazio de uma casa absurdamente enorme da Flórida. Não foi patético. Então falei de novo. Ted, você está aqui? Nada. Apenas a vara de pegar cobras, que era inegavelmente real. Você pode me ajudar? Havia aquele gazebo caindo aos pedaços no fim do calçadão do Greg. Fui lá com a vara de pegar cobra no ombro.
Como um soldado das antigas poderia carregar o rifle. E apesar de a vara não ter baioneta, tinha aquele gancho na ponta. No chão do gazebo havia alguns coletes salva-vidas mofados que não pareciam capazes de salvar a vida de ninguém, e uma prancha de bodyboard decorada com merda de guaxinim. Eu me sentei no banco. Estalou com o meu peso. Não precisava ser Hercule Poirot para saber que Greg não passava muito tempo na praia. Ele tinha uma casa na costa do Golfo que valia 6 ou 8 milhões de dólares. E aquele lugar parecia um banheiro esquecido no meio da floresta de Bushire Parish, Louisiana. Mas eu não tinha ido apreciar a arquitetura. Tinha ido para pensar. Ah, mas isso era baboseira. Eu tinha ido lá para tentar conjurar meu filho morto. Havia métodos para conjurar, supondo que o morto não tivesse ido embora para onde vão quando perdem o interesse neste mundo. Eu tinha pesquisado alguns na internet antes de ir até lá. Dava para usar um tabuleiro Ouija, que eu não tinha. Dava para usar um espelho ou velas, que eu tinha. Mas depois do que tinha visto na tela do celular na noite anterior, não ousava tentar. Havia espíritos na casa de Greg, mas os que eu tinha certeza não eram amigos. Então, no fim das contas, eu tinha ido para aquele gazebo abandonado de mãos vazias. Eu me sentei e olhei para uma praia sem marcas e um golfo sem sinal de velas. Em fevereiro ou março, a praia e a água estariam lotadas. Em agosto, só havia eu. Até que o senti. Ou senti alguém. Ou era só imaginação minha. Ted? Nada. Se você estiver por aí, meu pequeno, eu preciso de uma ajudinha. Mas ele não era mais pequeno. 4 décadas haviam se passado desde que Ted Trenton tinha morrido naquele carro quente com São Bernardo raivoso patrulhando o terreno de uma fazenda tão deserta quanto a parte norte de Rattlesnake Key. Os mortos envelheciam. Eu nunca tinha considerado essa possibilidade. Mas sabia agora. Mas só se quisessem, se permitissem. Aparentemente, era possível crescer e não crescer. Um paradoxo que tinha produzido os híbridos grotescos que eu tinha visto na cama de casal do quarto de hóspedes. Coisas adultas com as cabeças inchadas de crianças envenenadas. Você não me deve nada. Vim tarde demais, sei disso. Admito, mas eu parei. Era de pensar que um homem era capaz de dizer qualquer coisa se estivesse sozinho, não é? Só que eu não tinha certeza absoluta de que estava. Nem tinha certeza do que queria dizer até eu falar. Eu fiquei triste de luto por você, Ted, mas segui em frente. Com o tempo, Dona também. Isso não é errado, é? Esquecer seria errado. Se agarrar com força demais. Acho que é isso que cria monstros. Eu estava com a vara de pegar cobra no colo. Se você deixou isso para mim, uma ajudinha seria bem útil mesmo. Esperei. Não havia nada. Mas também havia uma coisa. Uma presença, ou a esperança de um velho que tinha quase morrido de medo e tinha sido obrigado a lembrar dores antigas. Cada cobra que o picou. Os pensamentos voltaram, afastando a coisa delicada que poderia ter ido me visitar. Nos vista, nos empurre, nos veja, nos veja, nos vista, nos empurre. Os meninos me queriam. Os meninos que queriam ser meus meninos. E eram meus pensamentos. Essa era a parte aterrorizante. Ter sua mente voltada contra você é um convite dourado para a insanidade. O que os interrompeu, ao menos parcialmente, foi uma buzina. Eu me virei e vi alguém acenando para mim. Só uma silhueta no limite do pátio. Mas as formas das pernas finas embaixo do short largo foram suficientes para me dizer quem era minha companhia. Acenei de volta, apoiei a vara de pegar cobra na murada cheia de farpas do gazebo e voltei pelo calçadão. Andy Pelley me encontrou na metade do caminho.
Bom dia, Sr. Trenton. Vic, lembra? Vic, claro. Eu estava por perto e pensei em dar uma passadinha. Que mentira, pensei. E pensei nos empurre, nos vista, nos veja, estamos te esperando. O que posso fazer por você? Pensei em vir contar sobre a autópsia. O policial Zane já ligou e me contou. Não conseguia entender se ele franziu a testa por causa do jeito como o bigode peludo deixava a máscara afastada do rosto. Mas as sobrancelhas, também peludas, se uniram. Então acho que sim. Ah, que bom, que bom. Mentira que você acha bom, pensei. E pensei nos empurre, nos empurre. Você vai se sentir melhor, sabe que vai. Andamos de volta até a casa. O calçadão era estreito demais para irmos lado a lado. Então fui na frente. Os pensamentos, meus, que eu não conseguia banir, estavam me dando dor de cabeça. Ainda esperando o toxicológico, claro. Chegamos ao fim do calçadão e andamos pelo pátio, passando pela picape dele, eu ainda na frente. Ele não tinha ido apenas me contar sobre a autópsia. Eu sabia disso. E sabia que precisava estar com a mente lúcida para lidar com ele. O policial Zane falou e disse também que vou ter que estar no inquérito. Você tem alguma coisa para mim, policial? Porque eu fui até lá para pensar um pouco e tentar ter um pouco de paz. Alguns chamam de meditação. E vou deixar você voltar para lá. Só tenho algumas perguntas. Fomos para a garagem, onde estava um pouquinho mais fresco. Fui até o carrinho. Quando cheguei perto, os pensamentos se amplificaram. Nos vista, nos empurre, nos veja. Por um momento, pareceu que eu os vi, não como monstruosidades, mas como as crianças que eles eram quando morreram. Só por um momento. Quando segurei um dos apoios de mão do carrinho, os dois sumiram. Se é que tinham estado lá. E a litania enlouquecedora na minha cabeça parou. Empurrei o carrinho para frente e para trás. Só algo para fazer com as mãos, Andy. Não dê atenção. Eu pesquisei um pouco sobre você, disse Andy. Eu sei. Que coisa horrível que aconteceu com seu filhinho. Horrível. Foi há muito tempo. Andy, você está trabalhando no caso? Se é que tem caso. Você foi designado para ele? Porque estou duvidando disso. Não, disse ele, levantando as mãos com um gesto de Deus me livre. Mas você sabe como é. Um homem pode sair da polícia, mas a polícia não sai do homem. Deve ser a mesma coisa no seu ramo. Propaganda, né? Você sabe que é, e a resposta é não. Nas raras ocasiões em que vejo canais de televisão e não streaming, coloco as propagandas no mudo. Você não tinha nada que está aqui, né? Eu não iria tão longe. É que, cara, eu estou curioso. É uma história engraçada. Engraçada no sentido de peculiar, não engraçada, haha. Você deve perceber isso. O carrinho foi para frente e para trás, alguns centímetros para frente, alguns centímetros para trás, acalmando os meninos, deixando-os quietos. Por que ela deixaria tudo para você? Isso me pegou, e acho que você sabe. Era verdade, eu sabia. Não sei. E por que você fica trazendo o carrinho da casa dela para cá? Só pode ser você, né? Não tem mais ninguém aqui nesta época do ano. Não sou eu. Ele suspirou. Fala comigo, Vicky. Por que não? Se o exame toxicológico dela voltar negativo, você se safou do que quer que seja. Então era isso. Ele achava que eu a tinha matado. Ajuda um velho chato. Somos só nós dois aqui. Eu não gostava daquele sósia do Wilford Brimley, que tinha me interrompido quando eu estava tentando uma coisa delicada. Provavelmente não teria dado certo, mas isso não me fazia me sentir melhor em relação a ele. Então fingi considerar o que estava perguntando. Falei. Me mostra seu celular.
Nem o volume do bigode conseguiu esconder o sorriso na boca. Não conseguia avaliar o tipo exato daquele sorriso, mas estaria disposto a apostar que era do tipo me pegou, parceiro. O celular saiu do short largo e estava gravando. Devo ter apertado isso sem querer. Claro, agora desliga. Ele desligou sem argumentar. Agora somos mesmo só nós dois. Satisfaz minha curiosidade, vai. Tudo bem. Fiz uma pausa dramática, do tipo que costumava dar certo com os clientes antes de mostrarmos as campanhas publicitárias que foram ver. E falei duas mentiras seguidas de uma verdade pura. Eu não sei por que ficam trazendo o carrinho de volta. Essa é a primeira coisa. Não sei por que ela deixou aquele testamento maluco. Essa é a segunda coisa. E a terceira é a seguinte, policial Pelley. Eu não a matei. O inquérito faz metade do trabalho para provar que ela morreu de causas naturais. O exame toxicológico vai provar o resto. Era o que eu esperava. Eu esperava que os gêmeos fantasmas não tivessem entrado na cabeça dela e a levado a engolir um monte de remédios para o coração para poderem pular para um anfitrião um pouco mais saudável. Era de pensar que um exame toxicológico que mostrasse que ela tinha ingerido comprimidos demais atrapalharia o interesse deles. E é verdade. Mas os dois eram crianças. Agora acho que é melhor você ir. Parei de empurrar o carrinho. E leve essa coisa com você. Não quero, disse ele, e pareceu surpreso com a veemência na própria voz. Ele sabia que havia algo de errado com o carrinho. Ah, sabia. Foi saindo da garagem e olhou para trás. Nossa conversa não acabou. Ah, pelo amor de Deus, Andy. Vai fazer outra coisa. Vai pescar. Vai curtir a aposentadoria. Ele voltou para a picape. Entrou, ligou o motor e saiu cantando pneus de um jeito que deixou uma marca de borracha no piso. Pensei em voltar para o gazebo. Ao menos até as caraminholas recomeçarem. Não eram caraminholas. Eram cobras. Cobras na minha cabeça. Duas. E se eu não fizesse o que queriam, injetariam veneno dos sacos que não esvaziavam nunca. De certa forma, não culpava Pelley pela desconfiança. O advogado de Ali, Rutherford, também devia ter algumas. A coisa toda era errada. O mais errado de tudo era a merda da minha posição. O que era desagradável naquele momento seria terrível à noite. Os dois ficavam mais fortes de noite. O que Jim da Ponte tinha dito. No crepúsculo, sabe? As coisas reais parecem mais diáfanas. Era verdade. E quando a noite chega, o muro entre as coisas reais e outro plano de existência pode desaparecer completamente. Uma coisa parecia verdade. Qualquer chance de fazer contato com meu filho morto tinha acabado. O policial velho tinha quebrado o encanto. Era melhor ficar um tempo quieto, olhando o golfo. Tentar tirar Pelley, nossa conversa não acabou, da cabeça. Pensar no que fazer enquanto eu ainda conseguia pensar. Quando cheguei ao gazebo, fiquei parado olhando. Pelley não era o único que ainda tinha conversa comigo, ao que parecia. Ted ou alguém tinha feito contato, afinal. A vara de pegar cobra não estava mais apoiada na amurada. Estava caída no chão do gazebo. O montinho de coletes salva-vidas velhos tinham sido empurrado para o lado. Havia duas letras rabiscadas em uma das tábuas. Pela ponta afiada do gancho da vara, eu não tinha dúvida. Uma terceira tinha sido iniciada, mas deixada incompleta. Olhei para aquelas letras e soube o que tinha que fazer. Estava na minha cara o tempo todo. Jacob e Joseph, Heckle e Jekyll, mal e pior, não eram tão poderosos quanto pareciam. No fim das contas, só tinham uma ligação com o mundo dos vivos depois que a mãe deles havia morrido. As letras rabiscadas na tábua eram CA. A que tinha sido iniciada e abandonada era o traço e a curva interrompida de um R. Carrinho. Se tudo for estar encerrado quando isto for feito,
Melhor fazer rapidinho. Essa era a ideia de Macbeth sobre situações como aquelas. E ele era um sujeito arguto. Eu achava que poderia, talvez, conseguir lidar com duas harpias híbridas se agisse rapidamente. Se não fosse assim, e as cobras caraminholas se enfiassem mais fundo na minha mente, eu talvez acabasse só com duas opções: suicídio ou uma vida como o pai adotivo deles, como escravo. Voltei para casa e entrei na garagem, andando tranquilamente. Olhem só para mim, sem nenhuma preocupação no mundo. Os pensamentos começaram na hora. Não preciso mais dizer quais eram. Segurei os apoios de mão do carrinho e o empurrei para frente e para trás, ouvindo o rangido infernal. Se não conseguisse me livrar deles, colocaria óleo naquela roda ruim. Claro que sim. E mais, colocaria camisetas diferentes no encosto dos assentos, shorts diferentes. Quando fosse morar na casa da família Bell, que se tornaria a casa da família Trenton, conversaria com eles. Puxaria a coberta da cama deles à noite e leria na cozinha noturna, Sylvester e a Pedrinha Mágica e Corduroy. Mostraria as ilustrações. Como vocês estão, meninos? Bem, bem. Querem dar um passeio? Queremos, queremos. Então vamos fazer isso. Só preciso cuidar de umas coisinhas. Já volto. Fui para casa e peguei meu celular na mesa da cozinha. Verifiquei o gráfico da maré e gostei do que vi. Baixaria e estaria num ponto mais baixo pouco depois das 11 da manhã. Em pouco tempo. Ainda estava com um short de ginástica e uma camiseta com as mangas cortadas. Larguei a camiseta no chão, tirei as sandálias e subi correndo. Vesti uma calça jeans e um moletom. Enfiei um boné do Red Sox na cabeça. Não tinha botas, mas no andar de baixo encontrei no armário um par de galochas. Eram de Greg, grandes demais para mim, então subi novamente e calcei mais um par de meias para fazer volume nos pés. Quando tinha descido novamente, estava suando apesar do ar-condicionado ligado. Do lado de fora, no calor de agosto, eu suaria bem mais. Andy Pelly tinha dito que o grupo de caça havia guiado as cobras para a ponta norte do quai, onde as que não pegaram fogo tinham se afogado, mas também que provavelmente não havia conseguido reunir todas. Eu não tinha ideia se os JS poderiam invocar as que sobraram. Talvez não, ou talvez nem houvesse tantas depois de 40 anos, mas eu estava vestido para enfrentar cobras mesmo assim. Uma coisa que eu sabia é que a Flórida é um ambiente propício a répteis. Olhei debaixo da pia e encontrei um par de luvas de borracha. Coloquei-as e voltei para a garagem com um sorrisão no rosto. Tenho certeza de que qualquer pessoa que me ouvisse falando com o carrinho vazio pensaria que eu era doido como Alibel. Mas só havia eu. E eles, claro. Querem ir andando? Tentando soar tentador. Tentando vender o conceito, como nós dizíamos. Meninos grandes como vocês têm que ir andando, né? Não, nos empurre, nos empurre. Vocês vão ficar bonzinhos se eu levar vocês para a praia? Vamos, nos empurre, nos empurre. E o que me gelou até a alma. Nos empurre até a praia, papai. Tudo bem, falei. Pensando, só um menino teve o direito de me chamar assim, seus merdinhas. Vamos nessa. Atravessamos o pátio no sol quente de agosto. Squeak, squeak, squeak. Eu já estava suando como um porco dentro do moletom. Senti o sol escorrer pelas laterais do corpo até a cintura da calça jeans. Empurrei o carrinho pelo calçadão, as tábuas trovejando debaixo das rodinhas. Tranquilo até ali. A praia seria mais fácil. Talvez o carrinho afundasse na areia. Eu teria que ficar perto da água, onde a areia era mais compacta e molhada. Talvez desse certo, talvez não. Empurrei o carrinho pelo gazebo. Peguei a vara de pegar cobra no caminho e a coloquei horizontalmente entre os apoios de mão largos do carrinho. Se divertindo, meninos? Sim, sim.
Não querem mesmo descer e andar? Por favor, não. Nos empurre, nos empurre. Tudo bem, mas se segurem. Vai sacudir um pouco agora. Desci o carrinho pelo degrau entre o gazebo e a faixa de repolho de praia. Logo estávamos na areia. Eu tinha a inclinação para me ajudar enquanto empurrava o carrinho pela área mais compactada perto da beira da água. As fivelas das galochas tilintaram. Ui! Falei. Meu rosto estava molhado de suor, mas minha boca estava seca. Se divertindo, meninos? Sim, nos empurre. Eu estava começando a conseguir diferenciá-los. Aquele era Joey. Jake ficou em silêncio. Não gostei daquilo. Jake, está se divertindo, meninão? Estou. Também não gostei do tom de dúvida. Mas uma coisa para não gostar. Os dois estavam se separando de mim, ficando mais fortes, mais presentes. Uma parte era o carrinho, mas uma parte era eu. Eu tinha me aberto para eles. Precisei fazer isso. Não havia escolha. Eu me virei para o norte e empurrei o carrinho. Passarinhos saltitavam à frente, mas saíram voando. As galochas tilintavam e batiam na água. As rodas do carrinho geravam pequenos arco-íris na água fina onde o golfo virava a terra. A areia era firme, mas ainda mais difícil de empurrar o carrinho do que nas tábuas do calçadão. Em pouco tempo, minha respiração estava ofegante. Não estava em má forma, nunca bebi em excesso e nunca fumava, mas estava com mais de 70 anos. Jake, aonde você está nos levando? Ah, só para dar um passeio. Queria parar e descansar, mas tinha medo de as rodinhas afundarem se eu sequer reduzisse. Vocês queriam passear. Estou levando vocês para passear. Jake, quero voltar. Isso era mais do que dúvida. Era desconfiança. E Joey pegou do irmão do mesmo jeito que eu achava que pegava os resfriados. Joey, eu também. Estou cansado. O sol está muito quente. A gente devia ter colocado o boné. Só mais um pouco. Comecei, e foi nessa hora que as cobras começaram a sair da vegetação. Eram grandes, dezenas de cobras, seguindo para a praia. Hesitei, mas só por um segundo. Mais um pouco, e o carrinho teria atolado. Eu os empurrei pelas cobras que sumiram, como as da banheira. Jake, volta, leva a gente de volta. Leve a gente de volta. Joey, não gostei daqui. Ele começou a chorar. Não gosto das cobrinhas. Somos caçadores de tesouros. Eu estava ofegante de verdade naquele momento. Pode ser até que a gente veja o King Kong, como no filme. O que vocês acham, seus pestinhas? À frente, eu vi o triângulo de conchas onde o Rattlesnake Key terminava. Depois ficava o Daylight Pass, com o redemoinho eterno. Andy disse que aquele turbilhão tinha cavado o leito do passo mais fundo lá. Eu não lembrava o quanto, talvez 5 metros. Mas as conchas empilhadas entre mim e a água eram um problema. O carrinho ficaria atolado com certeza. E havia 2 cobras rastejando sobre elas que eu não achava que fossem ilusões, nem fantasmas. Estavam lá demais. Sobreviventes da grande caça às cobras? Recém-chegadas? Não importava. Jake, não suplicando, mas ordenando. Leve a gente de volta. Leve a gente de volta, senão você vai se arrepender. Eu já me arrependi, pensei. Não conseguia dizer em voz alta. Não tinha fôlego suficiente. Meu coração estava disparado. Esperava que ele estourasse como um balão inflado demais a qualquer segundo. Para meu horror, os gêmeos estavam ganhando existência. Os corpos de homens eram grandes demais para os assentos do carrinho, mas estavam lá de qualquer modo. As cabeças inchadas de crianças se viraram para me olhar, os olhos pretos e maléficos, o pontilhado vermelho das picadas de cobra marcando as bochechas e testas, como se estivessem sofrendo de um caso apocalíptico de catapora.
Aquele par de cobras era bem real. Os corpos faziam um som seco quando as curvas sinuosas espiralavam pelas conchas. As caudas chocalhavam, ossos secos em uma cabaça. Jake, morde ele pra valer. Joey, morde ele, faz ele parar, faz ele nos levar de volta. Quando elas deram o bote, a sensação foi de tiros de bolinhas de aço acertando as galochas de borracha. Ou talvez pedras de granizo. O carrinho finalmente atolou fundo nas conchas. Os homens meninos dentro dele estavam virados, me olhando, mas parecia que não conseguiam sair. Ao menos ainda não. Uma das cascavéis estava se enrolando no meu pé direito por cima da galocha, a cabeça subindo. Como o carrinho estava atolado, encalhado por assim dizer, eu o soltei e peguei a vara de pegar cobra. Movia para baixo, torcendo para não me cortar, mas sabendo que não podia me dar o luxo de hesitar. Peguei um aro com um gancho e arremessei a cobra na água. A outra atacou minha galocha à esquerda. Por um momento, vi os olhos pretos me encarando e pensei que eram os mesmos me olhando do carrinho. Mas aí movi o gancho e a perfurei atrás da cabeça triangular. Quando levantei a vara, senti a cauda dela bater no meu ombro, talvez tentando se apoiar, mas não conseguiu. Eu a arremessei. Por um momento, foi um rabisco se sacudindo no céu, mas logo caiu na água. O carrinho estava balançando de um lado para o outro quando as coisas dentro, visíveis mas também efêmeras, estavam tentando sair. Mas não conseguiram. O carrinho era a ligação deles com o mundo e comigo. Eu não conseguia empurrá-los mais longe, então larguei a vara e o virei. Ouvi-os gritar quando os dois bateram nas conchas e sumiram. Com isso, quero dizer que eu não conseguia mais, nos veja, vê-los. Mas eles ainda estavam lá. Eu ouvia Jake berrando e Joy chorando. Soluçando, na verdade. Como devia ter chorado quando percebeu que estava coberto de cascavéis e que sua vida curta demais estava acabando. Os sons me fizeram sentir pena. Eu tinha certeza de que meu filho também tinha chorado quando Donna e ele estavam assando dentro daquele carro. Mas isso não me fez parar. Eu tinha que terminar o que havia começado, se pudesse. Ofegante, arrastei o carrinho na direção do passo, na direção do redemoinho. Jake, não, você devia cuidar da gente, nos empurrar, nos levar, nos vestir. Não! O irmão dele só berrava de pavor. Eu estava a 6 metros da beira da água quando chamas começaram a arder ao redor. Não eram reais, não tinham calor, mas eu sentia cheiro de querosene. O fedor era tão forte que me fez tossir. A tosse virou ânsia de vômito. As pilhas brancas ofuscantes de conchas tinham sumido e virado um tapete de cobras em chamas. Também não eram reais, mas eu ouvi o som de pipoca dos chocalhos explodindo com o calor. Elas me atacaram com cabeças que não existiam. Cheguei à água. Podia empurrar o carrinho para dentro, mas isso não seria bom o suficiente. Talvez os dois conseguissem tirar a coisa assombrada de lá, assim como tinham conseguido levar da casa da família Bell até a de Greg. Mas já me disseram que homens ou até mulheres pequenas, conseguem às vezes levantar carros para salvar filhos presos. E no passado, uma mulher chamada Dona Trenton tinha lutado com São Bernardo de 70 quilos só com um bastão de beisebol e tinha vencido. Se ela pôde fazer aquilo, eu poderia fazer isso. O carrinho não pesava 70 quilos, mas deviam ser uns 15. Se as coisas estivessem nele e se tivessem peso de verdade, eu nunca teria conseguido levantá-lo nem até a cintura. Mas não estavam. Eu o levantei pelos suportes acima das rodas de trás, girei os quadris para a direita, produzindo um estalo alto nas costas. Virei para o outro lado e arremessei o carrinho como o disco mais destrambelhado do mundo.
Caiu apenas a 1,5 metros da borda da praia de Conchas. Não longe o suficiente, mas a correnteza da Calypso Bay estava forte como a maré vazante. O carrinho, se inclinando para lá e para cá, foi puxado para o redemoinho. Os dois estavam dentro de novo. Talvez tivessem que estar. Dei mais uma olhada naqueles rostos horríveis antes de eles serem levados. Quando o carrinho apareceu de novo, estava afundando, os assentos submersos. Os ocupantes tinham sumido. Uma das camisetas saiu flutuando, depois a outra. Ouvi um grito final de raiva na minha cabeça. Foi Jake Bell, o mais forte dos dois. Na vez seguinte em que o carrinho apareceu no carrossel aquático, só os apoios de mão estavam acima da água. Na vez seguinte tinha sumido, exceto por um brilho aquoso com 1 metro de profundidade, talvez. As chamas também tinham sumido, e as cobras em chamas. Só restava o fedor de querosene. Um short azul flutuou na minha direção. Peguei a vara, peguei-o com o gancho e o arremessei no golfo. Minhas costas estalaram de novo. Eu me curvei para tentar acalmá-las. Quando me pertiguei e olhei para o Daylight Pass, vi bem mais do que alguns amontoados de verde flutuando. Dumaki estava lá. Parecia tão real quanto a mão que tinha saído da banheira cheia de cobras. Ou os seres híbridos horríveis deitados na cama do quarto de hóspedes. Vi palmeiras e uma casa rosa sobre palafitas. E vi um homem. Ele era alto. Estava de calça jeans e camisa branca de algodão. Ele acenou para mim. Ah, meu Deus, disse Donna nos segundos antes de morrer. Como você está crescido. Olha como está alto. Acenei para ele. Acho que ele sorriu, mas não tenho como ter certeza porque meus olhos estavam cheios de lágrimas, que formavam prismas líquidos que quadruplicavam o brilho do sol. Quando os sequei, Dumaki tinha sumido, e o homem também. Levou só 10 minutos para eu empurrar o carrinho até a ponta do quai. Ou talvez tenham sido 15. Eu estava meio ocupado para olhar o relógio. Voltar para o gazebo e para o calçadão foi coisa de 45 minutos, porque minhas costas ficavam repuxando. Eu me despi no caminho. Fui tirando as luvas, o moletom, as galochas e me sentei na areia para tirar a calça jeans. Fazer essas coisas não era tão sofrido quanto andar, mas doeu bastante. Me levantar depois de tirar a calça também, mas eu estava mais leve. E a agitação horrível dos meus pensamentos tinha acabado. Para mim, isso foi uma troca justa pela dor nas costas, que continua até hoje. Andei o resto do caminho só de short. Em casa, encontrei Tilenol no armário de remédios do Greg e tomei 3. Os comprimidos não acabaram com a dor, mas ao menos a diminuíram. Dormi por 4 horas. Um sono sem sonhos, abençoado. Quando acordei, minhas costas estavam tão rígidas que precisei fazer um plano, passo A, passo B, passo C, para me sentar, sair da cama e ficar de pé. Tomei um banho quente, o que ajudou um pouco. Não aguentei usar a toalha, então esperei o corpo secar. No andar de baixo, a cada passo doloroso, pensei em ligar para Pele, mas não queria falar com ele. Tanto quanto a porra do homem na porra da lua, Donna teria dito. Liguei para Zane. Ele perguntou como poderia me ajudar. Eu falei que estava ligando para relatar um carrinho desaparecido. Alguém do seu departamento, talvez Pele, decidiu vir buscar? Eita, acho que não. Vou verificar e já retorno. Ele retornou depois de um tempo e disse que ninguém do departamento do xerife tinha ido buscar o carrinho. E não havia motivo para isso, ele disse. Quem o trouxe para cá 2 vezes deve ter finalmente levado de volta para a casa dela, falei. Ele concordou. E foi aí que o assunto do carrinho assombrado acabou. Maio de 2023.
Tudo isso foi quase 3 anos atrás. Estou de volta em Newburyport e nunca mais quero visitar o estado do sol. Até a Geórgia seria perto demais. O exame toxicológico de Alitabel não mostrou nada demais, o que me descartou como suspeito. Nathan Rutherford cuidou do enterro de Ali. Ele e eu fomos ao funeral. Zane e Keneva também. Um coroa chamado Lloyd Sutherland, acompanhado do cachorro, e uns 6 operadores da ponte. Andy Pellen também foi. Na recepção, se aproximou de mim enquanto eu esperava para me servir de um copo descartável de ponche. O cheiro de uísque emanou debaixo do bigode dele. Não havia máscara para disfarçar. Ainda acho que você se safou de alguma coisa, cara, disse ele e foi para a porta, andando não muito reto antes que eu pudesse responder. Testemunhei no inquérito pelo Zoom da casa de Greg. Não houve perguntas capciosas. Na verdade, o legista me deu parabéns com veemência por ter me esforçado para manter os urubus longe da falecida até as autoridades chegarem. Nenhum parente apareceu do nada para contestar o testamento fachuto de Alitabel. A viagem do tal testamento pelos caminhos da lei foi longa, mas em junho de 2022 tudo que era dela era meu. Incrível, mas verdade. Coloquei a propriedade da família Bell à venda, sabendo que ninguém iria querer a casa, que estava maltratada, apesar da fama das habilidades e cuidados de Ali. O terreno onde ela morava foi diferente. Foi vendida em outubro de 2022 por quase 7 milhões de dólares. Da Bahia até o Golfo, sabe como é? Um terreno de qualidade. Não subi outra mansão lá rapidinho. O resto dos bens de Ali totalizou 6 milhões. Depois dos impostos e de outras cobranças que grudam em qualquer soma alta de herança, os 13 milhões se reduziram a 4 milhões e meio. Um bom dinheiro de surpresa se você ignorar as crianças terríveis que deveriam vir junto. Botei meu 1 milhão no meu fundo de aposentadoria. Podemos chamar de serviços prestados e uma coluna que provavelmente vai me maltratar até eu morrer. O resto eu dei para o Alfeites Food Bank, em Sarasota, que ficou feliz, feliz da vida, dona teria dito, em aceitar o dinheiro. A única outra exceção que abri foram os 8 mil dólares para o advogado Rutherford, as despesas funerárias de Ali. Fiquei na casa de Greg até depois do inquérito, quando o caso de Alitabel foi oficialmente encerrado. Durante esse período, não houve visões nem rodas rangendo para me incomodar. Claro que todos os dias, de manhã cedo, antes mesmo de passar o café, eu ainda verificava no pátio e na garagem se o carrinho estava presente. Não é só o luto que deixa cicatrizes, o terror também, principalmente o terror sobrenatural. Mas os gêmeos haviam partido. Um dia, pedi ao senhorito para me mostrar o vão onde Jacob e Joseph tinham caído na caminhada fatal pela vegetação até a praia. Ele aceitou de boa vontade. E depois de procurar um pouco, nós encontramos. Na verdade, o senhorito quase caiu dentro. Apesar de ser difícil de saber por estar cheio de repolhos de praia e margaridas tão grandes que pareciam mutantes, pensei que era da largura da luxuosa banheira de Greg no banheiro da suíte, e quase com a mesma profundidade. Eu tinha a chave da casa da família Bell e entrei lá só uma vez. Fiquei curioso com a coisa final, visão, alucinação, pode escolher, que eu tinha vivenciado na Praia de Conchas enquanto arrastava o carrinho na direção da água. Chamas, um tapete de cobras, cheiro de querosene. Os gêmeos tinham morrido antes da grande caça às cobras. Então, como poderiam saber? A casa estava como Ali a deixou quando levou os gêmeos fantasmas para o último passeio. Com ela, pelo menos. Havia um prato na pia com uma faca e um garfo em cima. Na bancada havia uma caixa de cereal com o fundo roído por alguma criatura pequena invasora. Eu me obriguei a olhar o quarto dos meninos.
Tinha pensado que ela o teria deixado como era na época das vidas curtas de Jake e Joy, e estava certo. Havia 2 camas. Os lençóis e fronhas tinham estampa de dinossauros de desenho. Ted tinha o mesmo lençol. Essa descoberta me horrorizou e, de certa forma, me confortou ao mesmo tempo. Fechei a porta. Nela, com letras coloridas grudadas, estava escrito Reino dos Gêmeos. Não sabia o que estava procurando, mas soube quando o encontrei. O escritório de Henry Bell também tinha ficado do jeito que era tantos anos antes. Havia blocos pautados amarelos empilhados à esquerda da máquina de escrever IBM Selectric e pastas à direita. De cada lado, como pesos de papel, havia porta-retratos. Joy do lado dos blocos, Jake do lado das pastas. Havia uma foto de Ali e possivelmente jovem e bonita em uma parede. Em outra parede havia 3 fotografias em preto e branco da grande caça às cobras. Uma mostrava homens descarregando caminhões, colocando mochilas nas costas, as feitas para apagar incêndio florestal e vestindo equipamentos de proteção. Outra mostrava homens em fila, batendo na vegetação e levando as cobras para o norte. A terceira mostrava o triângulo de praia de Conchas com milhares de cobras queimando e morrendo nas chamas. Eu sabia que Jake e Joy haviam assombrado aquela casa bem antes de terem assombrado a minha. Talvez Ali até os tivesse levado de carrinho para lá e mostrado as fotos. Viram, meninos? Foi isso que aconteceu com as cobrinhas malvadas que fizeram mal a vocês. Fui embora. Fiquei feliz de ir. Nunca voltei. Só mais uma coisa. Will Rogers disse que terra é a única coisa que não dá para fabricar. E na Flórida terra é ouro, principalmente desde que a pandemia chegou. E embora não dê para fabricar mais, uma retomada não está fora de questão. O condado começou a falar em retomada uma aqui. Um grupo de corretores de imóveis, inclusive o que vendeu a casa da senhora Bell para mim, contratou uma empresa de remediação para investigar a possibilidade. Em uma reunião com representantes do condado e presidida pelo administrador do condado, vários especialistas além de Gold Inc. fizeram uma palestra com PowerPoint e até uma concepção idealizada de artista de Duma subindo das profundezas. Disseram que seria relativamente fácil e barato. Era só fechar o Daylight Pass de novo, o que cortaria o fluxo de água. 1 ano de dragagem mais ou menos e pronto. Estão discutindo a possibilidade enquanto escrevo. Os ambientalistas estão criando um furdunço e dou dinheiro a cada 2 ou 3 meses para a organização que se formou. Salvem o Daylight Pass. Mas no fim das contas vai acontecer, porque na Flórida, principalmente nas partes em que os ricos tendem a gravitar, o dinheiro vence tudo. Vão fechar o passo e no processo vão encontrar um certo carrinho enferrujado. Sei que as coisas horríveis que o habitavam vão ter ido embora quando isso acontecer. Tenho quase certeza. Se não tiverem ido, espero que não tenham interesse em mim. Porque se houver uma noite em que eu escutar aquela roda de carrinho rangendo e se aproximando, que Deus me ajude. Que Deus me ajude. Pensando em John D. MacDonald. Fim do conto.